Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Bom, vamos lá? A dica de hoje é a dica número 7 e está dentro do tema Licitações e Contratos Administrativos. O que nós vamos estudar hoje? Garantia da proposta e garantia contratual. Você sabe a diferença? Bom, vamos lá. Inicialmente, eu destaco para os senhores que nós temos 3 modalidades distintas de garantia prevista no regime de licitações e contratos da Lei 866. E essas 3 modalidades, elas permanecem previstas na nova Lei de Licitações, que é 14.133. Então, vamos começar aí por elas. Bom, a primeira é a garantia da proposta. A garantia da proposta, ela visa a garantia de participação, tá? Ela só não é empregada na modalidade pregão, porque ela não está prevista na Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. A garantia da proposta, ela é apresentada junto com a documentação de habilitação. Ela é uma das possibilidades previstas na habilitação econômico-financeira. Tá? Ela visa demonstrar a capacidade financeira do licitante. E ela será executada se a licitante não manter a proposta que ela ofereceu na licitação, ou se a licitante se recusar a assinar o contrato. Bom, qual é o valor da garantia da proposta? Até 1% do valor estimado pela administração pública. Tá ok? Bom, ela está prevista lá no artigo 31, inciso 3º, parágrafo 2º da Lei 866, que é o artigo que trata da habilitação econômico-financeira. Tá? Ela está prevista no artigo 58, parágrafo 1º, e no artigo 90, parágrafo 5º, da Lei 14.133 de 2021. Lembra que eu falei que ela permanece no novo regime? Então, esses são os novos artigos. Se quiser, dá um pause no vídeo e anota tudo aí no seu caderno. Bom, a segunda modalidade é a garantia contratual. Essa garantia, ela visa dar uma segurança para a administração em relação à execução do objeto contratado, tá? Então, nós não estamos mais na licitação. Ela é prestada ali quando há assinatura do contrato, normalmente fixados alguns dias para que a contratada faça a entrega, faça a prestação da garantia em uma das modalidades aí do artigo 56, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, ou ali na nova legislação, isso está no artigo 98, parágrafo 5º da 14.133 de 2021. O que eu gostaria de destacar? A garantia contratual, ela é prevista para propostas cujo valor é igual ou superior a 80% do menor dos valores das alíneas A e B. Parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 866, tá? E ela pode ser prestada em até 5% do valor inicial do contrato. Mediante justificativa, a administração pública pode aumentar esse 5% para um outro percentual até 10% desse valor. Bom, não, mas eu nunca ouvi falar, é igual ou superior a 80%? Pois é, esse artigo 48, tá? Ele fixa critérios para considerar uma proposta exequível ou inexequível. Então, ele faz 3 faixas. Abaixo de 70%, as propostas são consideradas inexequíveis. Entre 70% e 80%, elas podem ser consideradas exequíveis, mas é necessário a prestação de uma garantia contratual adicional, que é a terceira modalidade que eu vou apresentar agora aí para vocês. Acima de 80%, inclusive, aí sim, nós temos uma proposta exequível com plenitude. E aí, nesse caso, não é necessário uma garantia adicional, basta a garantia contratual que foi prevista lá no edital.
muita gente não presta atenção. Quando esse processo sai da mão do pregoeiro e vai para o setor de contrato, muita gente engole barriga nisso aí. Pega apenas a garantia contratual, que está prevista, de até 5% ou maior, e esquece de verificar se a proposta vencedora ficou aí nessa previsão de necessidade de garantia adicional. Bom, vamos finalizar aqui essa parte. Garantia contratual adicional. Se a proposta é exequível, mas está dentro dessa faixa aí de 70% inclusive e 80% exclusive, menor do que um dos dois referenciais ali, da linha A e B do artigo 48, é necessário prestar essa garantia adicional aí para resguardar a administração, porque é um valor que ele está baixo, mas ele já é considerado um pouco duvidoso. Qual é a fórmula para calcular isso? Bom, 80% do menor dos valores da linha A ou da linha B desse artigo, menos o valor que ela apresentou na proposta, tá? Vamos ver isso com mais calma, esse cálculo, na próxima tela para não deixar dúvida. O que eu quero destacar antes de passar para esse cálculo? É que a nova lei, ela permanece com essa modalidade, mas ela elevou a faixa. Então, a Lei 866 prevê a garantia adicional para a faixa entre 70% inclusive, 80% exclusive. A nova Lei 14.133 subiu isso aí. Agora nós vamos falar de 75% inclusive e 85% exclusive, tá? Tá acompanhando ali no quadrinho. Então, vamos calcular isso aí. Bom, esse posicionamento, existiam várias interpretações sobre como calcular a garantia contratual adicional. Esse posicionamento que eu estou passando para os senhores, ele é recente. Ele veio como resposta a uma consulta formulada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, gerando o acordo 169 no dia 3 de fevereiro de 2021, tá? E foi apresentada nessa resposta do Tribunal de Contas da União a fórmula ideal para você interpretar o cálculo da garantia adicional, que seria essa aí que está em vermelho. 80% do menor dos valores das alíneas A e B do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 866, menos o valor que a empresa apresentou ali na proposta vencedora, ou seja, a diferença. Vamos lá, vamos ver em parte. O artigo 48, ele apresenta aí duas referências, a linha A e a linha B. O que diz a linha A? Média aritmética dos valores das propostas acima de 50% do valor orçado pela administração, ou seja, do valor que foi estimado para a administração comprar ali aquele objeto. A linha B é mais simples, é apenas o quê? O valor da estimativa, o valor orçado pela administração. Então, vamos imaginar aqui um caso hipotético, onde o valor orçado foi de 6 milhões, tá? Então, nós estamos no caso aqui na linha B. Seria o quê? 80% do orçado daria 4,8 milhões. Então, as propostas na licitação de 4,8 milhões, inclusive para cima, elas são consideradas automaticamente exequíveis. Então, para elas, basta a apresentação da garantia contratual sem nenhum adicional. Foi? Vamos continuar. Agora vamos ver o caso da linha A, que exige um pouco mais de esforço aí na conta. Primeira etapa é ver a metade do valor orçado. Metade de 6 milhões, daí 3 milhões, tá ok? Nós vimos ali, ó, a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado. Então, 50%, 3 milhões. Agora, nós vamos ver aí um caso com essas propostas aí. Empresa Alfa, uma proposta de 2 milhões. Bravo, 2,1 milhões. Charlie, 3,1 milhões. Delta, 4 milhões. Eco, 4,3 milhões. Então, o primeiro corte é quais são as propostas que estão abaixo da metade, que é 3 milhões. Seria a Alfa e a Bravo. Essas duas propostas, elas não vão entrar nesse cálculo. Já risca aí do seu caderno. A média que vai gerar referência será
as que estão acima desse 50%, ou seja, Charlie, Delta e Eco. Soma as 3 propostas, divide por 3, e aí os senhores vão encontrar essa média que está logo abaixo aí, de 3,8 milhões. Essa é a referência da alínea A. Então, vamos calcular, com base na linha A, qual seria esse valor para ser exequível? 80% de 3,8 milhões. É aquela faixa de execuibilidade que você não precisa de garantia adicional. Basta a garantia do contrato. Vai dar aí 3,04 milhões. Tá ok? Até aí, tá? Dá uma paradinha, pensa, volta o vídeo, pega uma folha, faz as contas que vocês vão achar exatamente esses valores. Agora nós vamos continuar, que ainda não foi respondido. Essa é a faixa para não ser necessário uma garantia adicional. Aí o que a lei fala? Ela manda pegar a fórmula o menor dos valores. Por isso que tem que calcular o valor da linha B e o valor da linha A. A linha B é 6 milhões. A linha A é 3,8 milhões. O menor valor, então, no nosso caso, é o valor da linha A, que é esse cálculo todo que foi feito. Então, nós vamos trabalhar com esse 3,8 milhões para verificar se precisa ou não ter a prestação da garantia contratual adicional. 80% de 3,8 milhões é equivalente a 3,04 milhões, tá? Essa é a faixa que nós vamos utilizar. Por quê? Porque 3,8 é menor do que 6 milhões. Tá? Então, esquece o valor orçado, nós vamos para o menor valor. É isso que diz a orientação do Tribunal de Contas. Calculado isso, a garantia adicional tem qual base? Esse valor, que é o valor que a proposta deveria ter para ser exequível em boas condições, menos o valor que foi efetivamente oferecido, ou seja, o valor da proposta dela. 2 milhões. A alfa tem o menor valor. Então, nós vamos fazer essa análise para a alfa, para saber se ela ganhando, tá? Para saber se ela precisa prestar uma garantia adicional. 2 milhões. 3,4 milhões menos 2 milhões vai dar ali 1,04 milhões. Esse valor é a base de cálculo para a garantia adicional. Será 5% de 1,04 milhões. A empresa tem que prestar uma garantia a mais de 52 mil reais. Tá ok? Além disso, ela precisa apresentar a garantia contratual, que é o normal. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma garantia, no nosso caso, de 5% do valor estimado, tá? Então, ela teria que apresentar 5% de 1,4 milhões, que é a garantia adicional, mais a garantia do artigo 56, que é 5% do valor do contrato que ela ofereceu na proposta. 5% de 2 milhões dá 100 mil reais. Ela vai ter que apresentar uma garantia total de 152 mil reais. Tá ok? Bom, percebam que, na verdade, a base de cálculo da garantia, ela sempre será 80% da referência, da menor delas, ou o valor, sabe? Ou a média dos valores aí acima de metade dessa média, que nós calculamos ali na linha A, tá? 5% de 3,04 milhões, que é essa média do 80% admissível, ela vai dar também os 152 mil. Já incluindo a garantia do contrato, é a garantia adicional. Então, basta calcular, ver qual é o menor valor, calcular 80% e aplicar a sua garantia, que pode ser até 5% ou até 10%, dependendo da justificativa, você vai ter que olhar no seu processo, diretamente sobre essa referência de 80% do menor dos valores, comparando a linha A e a linha B do artigo 48, parágrafo 1º da Lei 866, tá? Se você quiser, na sua instrução processual, deixar claro o que é garantia contratual adicional, o que é a garantia contratual do artigo 56, já está aí apresentada as contas, tá? Só fazer o cálculo direitinho, no final você vai somar. O que eu quero destacar ainda? Eu falei para vocês que a nova lei
Olha aqui em cima agora. Não vou nem mudar a tela, que é para não bagunçar os cálculos. A nova lei aumentou essa faixa. Não é mais de 70% a 80%. Agora, na nova lei, é de 75% a 85%. 75% inclusive. Então, como que ficaria o cálculo? O menor dos valores ainda é o da linha A, que manda fazer a média de tudo que está acima de metade do estimado. 85% de 3,8 milhões, que é esse valor, tá? Ele vai equivaler na nova legislação a 3,23 milhões. Isso significa que vai ser necessária uma garantia contratual de 5% sobre esse valor. Então, nós vamos sair de uma garantia na lei antiga de 152 mil para uma garantia de 161.500, tá? Percebam que subiu. Se vocês quiserem calcular separado, garantia adicional e garantia contratual, é só fazer o mesmo tipo de cálculo que vocês acabaram de fazer ali, tendo por referência 70% e 80%, tá ok? Fiquem de olho, porque essa é uma alteração e esse é um fato que muitas vezes ele é esquecido, mas pode vir a ser cobrado. Bom, para a gente finalizar, nova lei 14.133 de 2021, nós temos duas novidades aí em termos de garantia contratual. A primeira é essa: garantia com cláusula de retomada. O artigo 99 da nova lei, ele traz essa figura aí para obras e serviços de engenharia de grande vulto. Depois verifica o valor lá do grande vulto, que anteriormente ele não tinha um valor, mas agora na nova lei ele tem um valor fixado. Bom, esse percentual de até 30% do valor inicial do contrato, ele pode ser exigido como uma cláusula de retomada. E aí lá na frente, no artigo 102, vem a regulamentação disso. Ou seja, em caso de inadimplemento do contrato, a seguradora, tá? Então, nós não estamos falando de uma garantia em dinheiro, tá? É uma garantia feita junto ao banco, confiança, tá? Carta de fiança, por aí. Essa garantidora, tá? Da garantia do banco, normalmente, ele tem a opção de assumir a execução do objeto e concluir esse objeto, desde que essa conclusão esteja em até 30% do valor inicial do contrato. Então, você está lá executando o seu contratinho, chegou em 70% aí do objeto, a contratada teve algum problema, se enrolou com seus compromissos, não está cumprindo, e aí ela foi penalizada e já chegou-se à conclusão que ela não vai terminar o objeto, o contrato vai ser aí até rescindido. Antes disso, a gente vai acionar a garantia e a garantidora ela vai ter a opção de ou terminar o objeto e entregar, ou, se ela não quiser assumir a execução, ela vai pagar a importância segurada na apólice, na sua integralidade, tá ok? Qual é a vantagem? A vantagem é a administração, mesmo diante de um problema, ainda ter uma segunda alternativa para conseguir receber o objeto do contrato. Porque executar a garantia não resolve o problema da administração. O que ela quer é o objeto entregue, ela quer uma obra entregue, tá? Uma melhoria, uma reforma, isso é urgente. Receber a garantia só vai fazer com que a administração tenha que abrir novos procedimentos para executar o remanescente desse objeto que não teve êxito, tá? Ou ela vai chamar o segundo, terceiro, quarto colocado, ela vai seguindo a ordem da classificação, verificando os documentos de habilitação para poder contratar o remanescente desse contrato, ou se ela não conseguir, ela vai ter que fazer um novo processo administrativo para contratar esse saldo remanescente aí de 30%. Então, essa é uma inovação, a gente vai ver como é que o mercado vai se portar, tá? Mas ela é muito válida, porque ela permite aí que a gente consiga, mesmo aí no revés de um inadimplemento, ver o objeto executado. Bom, essa contratada, vocês vão lá ler no artigo 102, ela pode terceirizar completamente esse objeto, ela pode fazer execução direta desse objeto, ela tem várias opções para executar isso aí. Por fim, nós temos mais uma novidade, tá? Além dessa novidade aí, da garantia com cláusula de retomada, a nova lei 14.133 trouxe para a gente o seguinte: garantia adicional para pagamento antecipado. Essa é a segunda novidade. No artigo 145, a lei 14.133,
ela veda a realização de pagamento antecipado. Mas logo no parágrafo 1º, ela prevê aí uma exceção. Qual é? Para a grande economia de recursos, tá? Ou se for uma condição indispensável para a obtenção do bem ou do serviço. Exemplo, nós passamos aí pela pandemia, tivemos o desenvolvimento de várias vacinas, é um objeto diferenciado, em estudo, houve uma grande busca por esse objeto. Então, o pagamento antecipado, ele poderia sim ter sido aí colocado como uma condicionante pelo fabricante para poder fornecer aí o serviço da confecção da vacina ou a entrega da vacina em si. E assim ocorre várias vezes, aí tem nichos de mercado que são muito restritos e nichos que são internacionais e não se adequam perfeitamente ao nosso regime aí de licitações e contratos. Então, esses seriam exemplos de casos onde é indispensável o pagamento antecipado para obter o bem. Bom, a legislação prevê essa exceção e, nesse caso, ela prevê que a administração poderá exigir prestação de uma garantia adicional como condição para este pagamento. Qual é o percentual? Não tem. A lei deixou em aberto. Isso significa que aí você, no seu estudo técnico preliminar, vai estudar o mercado, vai fazer análise de cenário e vai chegar aí em qual seria esse percentual ideal para trazer uma segurança para a administração diante desse pagamento antecipado que será realizado. Tá ok? Bom, agora você tem condições aí de ser um especialista em garantia de proposta, garantia de contrato dentro do tema licitações. Essa foi a dica número 7 do Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Estou aqui, senhores, para ensinar aquilo que os livros de direito não esclarecem. Não tem problema. Eu explico para vocês. Aprenda com quem faz. Ó, sigam o nosso Instagram. Se inscrevam aqui no canal. Eu vejo que os senhores visualizam, mas não estão se inscrevendo. É necessário estar logado para a gente poder contabilizar e ver aí o gosto do nosso público-alvo preparando novos vídeos. E falando em novos vídeos, deixem ativado aí o sininho para saber aí toda vez que sai um vídeo novo semanal ou vídeos extras aí comemorativos que a gente tem lançado de vez em quando, atendendo aí aos pedidos que os senhores mandam aí no direct. Tá ok? Essa foi a nossa série de hoje e espero vocês aí. Até a próxima.